Oi, tudo bem? Esse vídeo ele é um recorte de um vídeo maior. Se você quiser ver toda a resolução da Unicamp 2024, primeira fase, mais questões da Unicamp ordenadas por assunto, mais questões desse tema, todos os links estão na descrição. Link de aulas também, né? Se você quiser uma aula teórica sobre o tema, se estiver disponível, tudo na descrição, beleza? Vamos para o exercício? Vamos continuar. Questão 25. Unicamp 2024, primeira fase. Algumas baterias transformam certas substâncias em outras, gerando energia elétrica. Isso permite, por exemplo, o funcionamento de equipamentos, tendo como base essa energia carros elétricos. Ou então auxilia o funcionamento de equipamentos em carros de combustão interna. Então, a bateria, né, ela transforma umas substâncias em outras e gera energia elétrica. Uma bateria, né, uma associação aí de pilhas, né? Então, uma pilha faz isso, transforma energia química em energia elétrica. No carro elétrico é o que move ele, no carro a combustão interna é para auxiliar no funcionamento ali do seu sonzão. Beleza. É por isso que carros elétricos precisam se abastecer de energia elétrica de tempos em tempos e os carros de combustão não, já que a bateria destes últimos é carregada durante o seu funcionamento. Então, o carro a combustão, conforme você está andando, você vai recarregando a bateria. Já no carro elétrico, não, né? Na descarga da bateria, dois comportamentos são importantes. Curva de tensão, figura A, curva de tensão, e ciclo de vida, figura B. Então, curva de tensão, tensão da bateria em volt, profundidade de descarga, ciclo de vida, profundidade de descarga. Sendo que esse último, ciclo de vida, é a quantidade de vezes que a bateria pode ser recarregada em função da profundidade da descarga. Profundidade da descarga, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Isso aqui é o quanto que descarregou. Então, tensão da bateria que ela está fornecendo em o quanto que ela descarregou. Ciclos de vida em o quanto que você descarrega. Então, se você descarrega muito, ela tem ciclos de vidas menores. Se ela está descarregada muito, a tensão que ela fornece é menor, né? Porque aqui está caindo, está tudo caindo. Beleza. Função da profundidade de descarga. Então, é em função da profundidade de descarga que é o quanto que descarregou aí da bateria. Beleza. Temas das questões aqui. Eu não consegui classificar assim num tema muito da química. Eu acho que ele está mais nesse de leitura científica, métodos ali de você entender, escolher uma bateria, escolher alguma coisa a partir de dados científicos, né? Mas ele vai pegar aí o melhor jeito para a gente classificar na questão do transporte. Então, discutir carro elétrico, carro a combustão, carro híbrido e carro a hidrogênio. Então, qual é o melhor carro? Elétrico, a combustão, híbrido ou a hidrogênio? Então, beleza. Esse é o tema aqui que vai passar a questão. Levando em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro elétrico uma bateria com as características Y, da curva Y e da curva 2. Então, o carro elétrico vai usar da curva Y e da curva 2. E para um carro a combustão, qualquer combinação serviria. O carro elétrico pode usar a curva X e a curva 1. E o carro a combustão, qualquer um. O carro a combustão usa qual? Então, as perguntas, né? Melhores curvas de tensão aqui por profundidade de descarga para o carro elétrico e para o carro a combustão, né? Com gasolina, com etanol. E qual que é a melhor curva com ciclo de vida para o carro elétrico e para o carro a combustão. Então a gente tem que pensar nisso. Duas perguntas. Melhores curvas para um carro e para o outro. A gente tem que entender o que esse gráfico está falando, o que essa figura A está falando e o que essa figura B está falando. O que a figura A está falando? Então a figura A está falando aí para a gente que a tensão cai conforme a bateria descarrega. Então olha só.
Se você está trabalhando com a bateria 20% descarregada, 40% descarregada, na curva X, a tensão não está variando tanto. Já na curva Y, em 20, 40, 60%, a tensão já começa a cair muito. Se chegar em 100% ali, vamos pegar 80% de descarga, saiu de 13, foi para 11 volts. E na curva X, até ali os 90% de descarga, só com 10% de carga sobrando, a tensão ficou bem constante. Então o que a gente observa aqui? E a curva X é melhor para todo mundo, porque não é legal a bateria fornecer uma tensão menor conforme o tempo for caindo. Então a curva X é melhor tanto para o elétrico quanto para o carro a gasolina. Só que tem a questão de aonde que o carro a gasolina trabalha, em que faixa de descarga, porque ele está sempre se recarregando, e o carro elétrico pode trabalhar em faixas de descarga maior. Uma dúvida: quando você está dirigindo o carro e acaba a gasolina, você ficou na pista, você teve pane seca. Se você está dirigindo um carro elétrico e acabou a bateria, você teve pane elétrica? Eu fiquei meio na dúvida disso. Porque pane elétrica é quando dá pau no circuito elétrico do carro. Você está dirigindo um carro elétrico, vai acontecer isso, né? Vai ser igual tá dirigindo um carro elétrico e vai ter pane seca porque acabou a bateria. Então tá. Então beleza, aqui a tensão cai conforme a bateria descarrega. E aqui descarregou total, 100%. O que a curva B está falando? Ciclos de vida conforme a profundidade de descarga. Está falando que os ciclos de vida diminuem conforme um uso com maior descarga. Então, se você usa a bateria e descarrega 20% sempre e depois você carrega, você consegue fazer tantos ciclos de vida na curva 2, tantos ciclos de vida na curva 1. Se você usa a bateria até descarregar 80% e aí você carrega. Então, toda vez você descarrega 80% e carrega de novo. Você sempre usa ela até o talo e depois carrega. Quanto mais descarregar, pelo menos foi isso que eu entendi, quanto mais descarregar a bateria, menos ciclos de vida ela consegue fazer. É aquela bateria arriada. Nossa, a bateria do meu celular não tá segurando nada. A bateria do meu celular, eu carrego ela, deu 100%, eu tiro, já morreu. Isso é porque ele já foi, acho que é isso, né? Ele já perdeu os ciclos de vida dele. Ela consegue fazer essas cargas e descargas. Se você usa até o talo, pelo menos esse tipo de bateria aqui que eles analisaram, né? Se você usa até o talo e depois carrega, você diminui o número de ciclos de vida. Ela arria mais rápido. Beleza. Agora a gente sabe que a tensão cai e que os ciclos de vida caem. Vamos comparar, a gente entender o carro elétrico e o carro a combustão. Em que condições trabalham o carro a combustão e o carro elétrico? Aqui ele te fala que o carro a combustão, a bateria não é descarregada, porque você andou com o carro vai alimentar essa bateria. Então o carro a combustão, ele trabalha aqui, eu vou pensar aqui na minha cabeça, com descarga ali no máximo de 40%. Já o carro elétrico, o carro é movido a bateria. Então você vai andar ali até 80%, 90% de bateria consumida, né? Uso irresponsável, né? Que vai ter pane seca, que vai ser pane elétrica, que é quando o carro fica sem bateria, que sei lá como é que vai chamar isso. Quando chega a 100%, então ele vai usar a bateria até 100%. Então vamos colocar isso aqui no gráfico. Geralmente questões da Unicamp dá para fazer isso. Carro a combustão, ele vai trabalhar a bateria, ó, nessa faixa aqui. Então vai descarregar de 0 até 40% no máximo ali. Já o carro elétrico, ele vai trabalhar de 0 até 95%. Ele precisa trabalhar bem em toda essa faixa de descarga aqui, tudo bem? Beleza? Ele tem que trabalhar bem em toda a faixa de descarga. Já o carro elétrico, ele tem que trabalhar bem mesmo nessa faixa de descarga aqui. Beleza, então vamos para as alternativas aqui.
Então, levando em conta essas informações, seria apropriado escolher para equipar um carro elétrico uma bateria com as características das curvas Y e da curva 2. Então, curva Y, aquela bateria que cai a tensão super rápido, e aí quando ele estiver trabalhando com baixa descarga, vai ter maior diferença de tensão? Não. Curva 2, aquela curva que os ciclos de vida vão ser menores, né? Vai arriar, vai ser uma bateria que vai morrer ali mais rápido, ele já vai ter que trocar, do que em relação à curva 1. Então, não, a curva Y e a curva 2 são ruins para o carro elétrico. Para um carro elétrico, uma bateria com as características da curva X e da curva 1, sim, a curva X mantém uma tensão constante ali uma boa quantidade de descarga, né? Então até ali uns 85%, ó, a tensão não variou tanto, aí depois dos 85% a tensão cai bem, né? Mas aí também o cara não é para dirigir com o carro elétrico com 1% de bateria, né? Ela mantém uma carga melhor, sim, a curva X, e a curva 1 tem mais ciclos de vida, né? Com descargas maiores. Então você consegue performar melhor essa bateria num carro elétrico. Beleza, então seria apropriado escolher para equipar um carro de combustão interna uma bateria com as características da curva X e da curva 1? Curva X e curva 1? Sim, seria bom. A bateria da curva X é melhor que a curva Y, porque ela mantém a tensão, a curva Y cai. E a curva 1 é melhor que a curva 2, porque essa bateria da curva 1 ela vai conseguir trabalhar mais ciclos. Então, sim. De combustão interna, uma bateria com as características da curva Y e com a curva 2? Poderia ser também da curva Y e da curva 2, porque apesar de cair a tensão e trabalhar menos ciclos, ele trabalha nessa faixa aqui, então ele não vai descarregar tanto, ele não vai passar ali de 20, 30% de descarga. Então, como está sempre recarregando, tanto faz, na verdade, para o motor de combustão interna, que é o que ele está falando aqui no item A. Então, para o carro elétrico Y e curva Y e curva 2, não. Mas para o carro de combustão interna, qualquer combinação serviria? Sim. Pois para o carro de combustão interna, qualquer combustão serviria? Sim. Alternativa B. Para o carro elétrico, qualquer combinação serviria? Não. Para o carro elétrico, qualquer combinação serviria? Não. Para o carro elétrico, tem que ser uma bateria que mantém a tensão constante até em altas descargas, porque ele trabalha nessa faixa grande, e tem que ter ciclos de vida elevados, aí manter muitos ciclos de vida, porque ele vai descarregar bem até o talo ali, né? Até 80%. Então, por isso que para o carro a combustão tanto faz, porque ele recarrega a sua bateria, conforme o texto disse. Para o carro elétrico não é tanto faz, não. Alternativa B. Não é tão difícil essa questão. Você vê que a curva X, curva Y, dá para entender, não tem assim uma coisa muito absurda, mas não é fácil você ali no nervosismo interpretar essas 4 curvas, tá bom? Então, média para fácil, mas não é difícil, absurda não, tá bom? Vamos continuar. Essa questão, pessoal, do transporte, carros elétricos, carros a combustão, carros híbridos ou carro a hidrogênio, tem uma questão da Unicamp, segunda fase, sobre o carro que é movido a hidrogênio. E aí ele faz cálculos com densidade. O carro que não é o elétrico e nem o a combustão, é o carro que é a hidrogênio. O hidrogênio é gasoso? Não, ele fica ele fica adsorvido numa placa. E aí tem essa questão, dá uma olhada nessa questão 22 da Unicamp 2021, segunda fase, ele fala um pouco disso. A Unicamp sempre traz isso do carro elétrico, carro a combustão. Talvez eles peguem carro que usa célula combustível, já fizeram trazendo a questão da célula combustível. Então, a Unicamp trabalha bastante com isso, só que desse jeito que você não consegue saber muito bem, prever muito bem o que fazer, tudo bem? Aqui, né, qual que é melhor, né? Pra gente, trabalhador, indo trabalhar, o que é melhor? Esse trânsito aqui ser com carro elétrico, esse trânsito ser com carro a combustão, com carro híbrido ou com carro a hidrogênio? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente pode discutir nessa questão do transporte, né, gente? O carro não é a solução. Se você tiver o melhor carro do mundo, ele vai fazer trânsito.
Então, transporte de massa, esse transporte regular, o trabalho, para a escola, para a universidade, para a vida, esse trabalho, esse transporte regular, ele tem que ser feito por transporte coletivo. Trem, metrô, CPTM, ônibus, tudo bem? Não é para ser feito por carro. Carro, pô, eu sou cadeirante, eu preciso de carro para me deslocar, porque às vezes por uma emergência, então, a pessoa tá grávida, a pessoa tem que ir no hospital, a pessoa vai fazer um passeio, alguma coisa assim, a pessoa vai no mercado. Aí beleza, a pessoa, né? Todo mundo tem o direito de ter seu carro, não tô falando isso. Mas transporte, se deslocar, ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir para a escola, não deveria ser feito de carro, porque independente do carro que você tiver, vai causar isso daqui, vai ter trânsito, tudo bem? E aí, 1 zilhão de carros a hidrogênio, que maravilha. Mas, gente, vai gastar super energia, vai ficar aqui parado, ineficiente, né? A China aí, né? O nosso país comunista aí, super movido a trilhos, né? Ele tem trem de alta performance, né? Aqueles trem rápidos que conectam o país inteiro. Então, eles têm muito. É o país com mais trem de longe, né? De alta velocidade e exporta essa tecnologia para o mundo e já mostrou como que o transporte de massa, né, transporte de grande quantidade de pessoas tem que ser feito é, pode ser feito por transporte de alta velocidade, rápido, de qualidade, por trens, tudo bem? E lá tem várias questões também, para você comprar carro, você tem que entrar numa fila, tem todo um controle social, porque senão, gente, acontece isso aqui, ó. Não adianta você ter o melhor carro do mundo e ter trânsito, tudo bem? Beleza? Só uma das coisas aí pra gente discutir na questão do transporte. Tem várias outras coisas também, né, que a empresa vai trocar, tem um monte de coisa. Vamos continuar?